Oi, pessoal. Quem está falando é Ivan, professor de Direito Constitucional. E nesse módulo a gente viu os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Ou seja, quando a gente está falando de objetivo, a gente está olhando para frente, aquilo que o Estado brasileiro procura atingir, tá bom? E é necessário que a gente entenda, esses objetivos implicam que a gente está olhando para o futuro, pensando em quais serão as metas alcançadas, sendo diferente de fundamentos, que é aquilo que sustenta, que é o concreto, que é o alicerce da República Federativa do Brasil, tá bom? Então, a diferença entre fundamento é que ele é o alicerce e o objetivo aquilo que o Brasil, que o Estado brasileiro sempre procura atingir. Então, a gente vai ver logo no artigo 3º, no caput, que está escrito o quê? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí ele vai elencar 4 objetivos fundamentais, tá bom? Então, o que a gente vê? A gente vê construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o primeiro, tá certo? Que não poderia ser de outra maneira, pois a gente tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Então, tendo esses 2 fundamentos, como a gente não poderia ter a intenção de construir uma sociedade livre, justa e igualitária, tá bom? Aí você vai ver no inciso 2º que garantir o desenvolvimento nacional é outra coisa absolutamente óbvia, né? Porque a gente não consegue uma sociedade livre, justa, solidária, que tenha respeito aos direitos e garantias fundamentais, se a gente não tem um desenvolvimento nacional, tá certo? Aí nós vamos ver no inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. O Brasil já tem uma grande desigualdade social e regional, ou seja, regiões do Brasil muito pobres em relação a outras, independente da estrutura da região, ou seja, não é só desigualdade social advinda, por exemplo, da falta de estudo, não. A região, as diferenças e as peculiaridades de cada região fazem muita diferença. Então, no inciso 3 do artigo 3º tem erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, ou seja, todos são iguais perante o Estado brasileiro. Pouco importa quais são as suas condições sociais ou sua localização regional, tá bom? No inciso 4º, o último do artigo 3º, está lá, nós temos como objetivos fundamentais promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, é básico, o que a gente vê em vários pontos da Constituição brasileira, é que o Brasil é um país que não tem qualquer preconceito, não só com relação aos seus cidadãos, como em relação a cidadãos vindos de outros estados, de outros países. O Brasil é um país reconhecido mundialmente como um país que respeita os cidadãos do mundo inteiro e não tem qualquer preconceito. Então, como se pode observar, os objetivos do Estado brasileiro são as nossas metas, ou seja, meta como sociedade, são aqueles objetivos para os quais a gente está sempre olhando, sempre procurando atingir, e não tem condição de se dizer que, olha, já atingimos. Não, porque a partir do momento que você atingir uma meta, você sempre vai querer melhorar, você sempre vai querer constantemente evoluir. Então precisa tomar cuidado, que às vezes em concurso pode querer confundir com os fundamentos. Então, o fundamento é o alicerce e os objetivos é o futuro, aquilo que sempre a gente busca alcançar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem o módulo. A gente vai se ver em outros módulos. Até lá!